Olá, eu sou a professora Jassana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologias da UFRN, e vou falar para vocês um pouquinho sobre o teorema da superposição, tá? Que vai auxiliar a gente a analisar alguns tipos de circuitos. Tá? Nesse vídeo, né, eu vou mostrar para vocês somente o procedimento, né, e na sequência eu mostro um exemplo para vocês entenderem melhor, né, sobre o que eu estou falando. O que se trata esse teorema da superposição? Tá? Ele se baseia na característica de linearidade dos circuitos elétricos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Cada uma das fontes independentes influencia um pouco, né, todos os parâmetros do circuito. Então, o que nós devemos fazer para analisar um circuito através do teorema da superposição? Basta que a gente considere e analise separadamente a influência de cada uma dessas fontes independentes, tá, num determinado parâmetro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para encontrar, por exemplo, uma tensão ou uma corrente, a gente vai considerar somente uma das fontes por vez, tá? E ver quanto que aquela fonte influencia naquele determinado parâmetro. E no final das contas, a gente vai somar todas as influências que a gente vai ter o valor final daquele parâmetro, tá? Só deixando uma observação aqui bem claro, que esse método a gente não pode zerar, nem nesse, nem em outro método, mas nesse método a gente não conta com as fontes dependentes, elas não zeram. Se porventura tiver alguma fonte dependente no circuito, a gente vai zerar apenas as fontes independentes. As dependentes a gente nem conta como se fosse uma fonte nesse caso, tá? Na análise do circuito, né, elas vão ter que permanecer e a gente vai ter de lidar com elas, né, dentro de cada análise em separado, tá? Mas a gente nunca, em tempo algum, vai zerar, né, para nenhum método, as fontes dependentes, certo? Então, qual o procedimento para a gente analisar um circuito? Através do teorema da superposição. Bom, então, como eu já comentei, a gente vai trabalhar com as influências das fontes independentes. Então, primeiro passo, eu vou escolher uma das fontes independentes e vou zerar todas as outras. E vou calcular o meu parâmetro, digamos que eu quero uma tensão, né? Uma tensão Vx. Vou calcular, quanto de Vx é influenciada por aquela fonte, né? Aí guardo essa parcela. Aí meu próximo passo, né, vai ser, eu zero essa fonte e já ligo outra. Ou seja, eu vou considerar uma fonte independente por vez, e quando eu estiver considerando aquela fonte, eu vou zerar todas as outras, tá? Se eu tiver 5 fontes, eu vou ter 5 parcelas para aquele parâmetro. Uma fonte de cada vez, né? Lembrando sempre que são fontes independentes, então eu vou considerar a parcela de cada uma dessas fontes e ao final, né, que é o nosso último passo, eu vou somar todas essas influências. Eu só quero também deixar uma observação que os sinais e as polaridades a gente deve levar em consideração, porque uma fonte pode forçar uma polaridade de tensão num determinado sentido, já outra fonte pode estar indo na direção contrária, né? Então, é importante que a gente mantenha os sinais, tá? Para ter o valor final. Eu vou deixar um vídeo para vocês com a resolução desse exercício, tá? E de mais um outro, para vocês terem uma ideia, né, de como é que se aplica isso na prática, certo? Até já!